Boa noite a todos. Hoje, uma terça-feira, temos mais uma palestra dentro desse programa, que é um programa de palestras que a gente está ofertando agora no período da pandemia, e é uma iniciativa de um instituto chamado Instituto Agenda Positiva. Ele tem uma parceria com a Prime Cursos, onde a gente também faz a divulgação, e é feito com apoio do Centro Universitário UniAmérica. A palestra de hoje trata de inteligência artificial. E eu gostaria de falar um pouco com o professor Rodrigo Medeiros. Tudo bom, Rodrigo? Tudo bom, Malcolm? E aí? Como é que você está essa noite em Miami? Tudo bem. Aqui ainda são 7 horas, a gente tem uma hora atrás, né? Rodrigo é um amigo de muitos anos e agora está, na verdade, não em Miami, em Oakland, uma cidade vizinha a Miami. Fort Lauderdale, isso. Fort Lauderdale. Fort Lauderdale, certo. Isso. Bom, o Rodrigo é o palestrante de hoje. Ele tem uma carreira bastante intensa na área de computação e ele tem uma grande experiência nessa área de hoje. Eu vou fazer uma apresentação sua aqui, Rodrigo, ok? Vai em frente. Então, vamos lá, Rodrigo, isso é uma live, tem que estar bem, tudo é muito informal, tá? Então vai pegando o jeito aí. Claro. O Rodrigo é arquiteto de soluções de nuvem e trabalha nos Estados Unidos para a Microsoft. Aqueles paus todos que dão no Windows é culpa dele. O Rodrigo é responsável. Rodrigo. O Rodrigo é responsável por guiar clientes corporativos durante o projeto de implementação de soluções de análise de dados e inteligência artificial. Ele é formado na UFSC, em Santa Catarina, na Universidade Federal de Santa Catarina, lá em Florianópolis, e trabalha nessa área de computação há mais de 20 anos. Ele trabalhou já no Brasil, nessa área também, acho que foi na Inglaterra, se não me engano, e agora nos Estados Unidos. É isso aí. É isso aí, né? Bom, Rodrigo, eu vou deixar a plateia com você, e só gostaria de botar mais uma informação importante, que gostei muito quando o Rodrigo compartilhou comigo, e também agora está fazendo mestrado em Harvard, nessas áreas de educação. E nada mais educativo do que dar uma palestra para a gente, para um público aqui no Brasil, espalhado pelo Brasil inteiro. A gente vai ter alunos do Ceará, de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Bom, Rodrigo, eu deixo a palavra com você e seja muito bem-vindo ao programa de hoje. Muito obrigado, Malcolm, e parabéns pela iniciativa, né, para todo mundo, toda bem envolvida, realmente um projeto muito bacana. E para mim é um prazer, eu agradeço, prazer falar de tecnologia, falar de inteligência artificial, e, enfim, para mim a dificuldade é falar pouco, né? Então vamos ver se hoje a gente consegue... A dificuldade de todo mundo que vem aqui, Rodrigo, todo mundo está experimentando, mas a gente vai tentar fixar em 40 minutos, então boa sorte. Perfeito, vamos lá. Então, hoje a gente vai falar de inteligência artificial. Inteligência artificial é um campo bastante vasto, né? Então, eu pensei, o que dá para falar aí em 35, 40 minutos? A gente dá uma pincelada, uma ideia geral na definição, o que é inteligência artificial, que maneira que a gente consegue entender um pouco melhor esse termo. E aí a gente vai fechar numa área... A gente vai focalizar numa área que se chama aprendizagem de máquina. A aprendizagem de máquina é uma técnica ou uma área dentro da inteligência artificial. Por que eu escolhi essa área? Porque hoje 90%, ou talvez até mais, 95%, talvez até 98% das soluções comerciais que estão em produção hoje, elas têm base em aprendizagem de máquina. Então, na verdade, a aprendizagem de máquina foi o que deu um impulso muito grande na inteligência artificial, e a gente vai tentar ver aqui uma diferença entre uma e outra, né? Então, a inteligência artificial é a grandona e a aprendizagem de máquina é uma área específica, e aí eu vou tentar também fazer algumas conexões, né? A ideia é entender um pouco melhor da aprendizagem de máquina para entender qual que é o impacto no mercado de trabalho, tanto em deslocamento, né, de profissionais, quer dizer, profissionais que talvez fiquem obsoletos por causa da aprendizagem de máquina, e a gente vai ver essa interação, e o oposto também, né, quer dizer, como é que a gente entraria na aprendizagem de máquina, quais são os pontos de entrada, né, para trabalhar com inteligência artificial. Então, a gente quer falar isso aí também hoje. Esses são os nossos 3 objetivos, né? Então, vamos começar
com a definição, tá? Isso aqui é um pepino, posso falar para vocês tranquilamente, né, em bom português. Para definir isso aqui, a gente tem que definir, na verdade, duas coisas. Primeiro, que é inteligência. Aí a gente já entrou em outro problema, né? Nós tivemos palestras aqui sobre inteligência, sobre aprendizagem. E segundo, a gente tem que definir o que é artificial. Então, nessa palestra, eu vou fechar o escopo para a gente não entrar em muita filosofia, né? Então, o que é inteligência? A gente vai entender, nesse contexto, inteligência como uma habilidade cognitiva. Aí você vai falar, Rodrigo, você não me falou nada, né? Mas habilidade cognitiva são habilidades que nós, seres humanos, temos. Em geral, ela envolve o cérebro, ela envolve os nossos... quer dizer, os nossos meios sensoriais, né, a visão, tato, audição, etc., mas esse processamento que a gente faz, né? E o que é artificial? Bom, artificial é algo que é eletrônico, também no nosso contexto aqui. Então, no nosso contexto algum dispositivo eletrônico com capacidade computacional, que pode processar os dados. E a gente vai entender por quê um pouquinho mais para frente, né, falando um pouco mais de aprendizagem de máquina, né? Então, quando eu olho aqui, ó, se eu perguntar, Siri, quanto é 2 mais 2? A resposta é 4. Não sei se vocês escutaram, né? Ó, a resposta é 4. Então, tem uma série de habilidades cognitivas que são artificiais, porque isso aqui é um celular, né, um dispositivo eletrônico, tem capacidade computacional. Então, houve aqui, habilidade cognitiva número 1, o microfone captou os sons, as minhas palavras, e transformou esses sons em caracteres, em palavras, né, que são mais facilmente processados pelo computador. Essa é a habilidade cognitiva número 1, de som para texto. A habilidade cognitiva número 2 é a detecção da intenção. Quer dizer, o Siri aqui se deu conta que o que eu queria era somar, certo? Além disso, o Siri também conseguiu tirar o número 2 e o segundo número 2. Então, ele fala, esse cara ele quer somar, essa é a intenção, e ele quer somar 2 números 2, né? Então, essas são habilidades cognitivas. Esse aqui é um exemplo de pelo menos 2 modelos, né, que estão em uso ali, certo? Então, o Siri usou um modelo para transformar som em palavra, e ele utilizou outro modelo para detectar a intenção e retirar aqueles números, o 2 e o 2, certo? Então, aí a gente entra mais ou menos numa definição. E, claro, se vocês tiverem algum comentário, alguma pergunta, fiquem bem à vontade. Isso aqui, para mim, tá super tranquilo para a gente ajustar. Agora eu vou entrar um pouquinho mais na área técnica e eu vou definir alguns termos, certo? A ideia, agora a gente vai fechar um pouquinho mais, é aprendizado de máquina, ou aprendizagem de máquina, né? Talvez no Brasil se use mais aprendizado de máquina, mas o que é isso? Isso é quando você tem dados, em geral dados históricos, e aí você aplica um algoritmo, né, que é uma série de procedimentos que você vai aplicar nesses dados, e aí você vai gerar um modelo, né, quer dizer, um conjunto de regras que vai te dar alguma coisa, né? Por exemplo, tempo de viagem, é uma coisa muito comum. Né, se eu coloco ali um endereço no meu mapa, no celular, ou no GPS, no carro, ele vai me dizer, vamos supor, eu estou no centro do Rio de Janeiro, eu quero ir para a Barra da Tijuca, ele vai me dizer, olha, isso aqui vai demorar mais ou menos uns 30 minutos, certo? Mas aí também tem o depende, né? Então, o que acontece? Se eu tiver dados, e essas empresas grandes, né, de tecnologia, elas têm esse acúmulo de dados, se você faz essa viagem uma vez do centro do Rio para a Barra da Tijuca, você está com o teu celular, o celular ele vai coletar dados de GPS da tua viagem e vai coletar o tempo que levou, certo? Então, eu vou ter uma série de pontos ali, uma série de dados de uma série de pessoas que fizeram essa viagem em condições diferentes. Então, por exemplo, eu posso ter ali, olha, teve lá o seu João, ele foi na segunda-feira, ele saiu às 5 da manhã, o tempo estava bom, ele levou 30 minutos, né? Acho até que do centro para Barra está difícil, mas não estou muito por dentro do Rio de Janeiro, mas vamos lá com esse exemplo, né? A Dona Maria, ela também foi na segunda-feira, mas ela saiu mais tarde, né? Estava atrasada, tal, teve que arrumar o cabelo, ajudar as crianças lá, atrasou um pouquinho, saiu às 10 da manhã, o tempo estava bom, aí já tinha um pouco mais de trânsito, né? A moçada toda na rua, então demorou 45 minutos.
Aí tem lá o José também foi na segunda às 10, mas no outro dia, né, era uma outra segunda-feira da outra semana, e aí estava chovendo, aí já demorou 55 minutos, demora mais, entendeu? Então, a aprendizagem de máquina, ela sempre tem essa jogada. Você tem um monte de dados, você tem uma série de parâmetros, né, uma série de variáveis ali, então, em inglês seria features, né, propriedades. Então, você tem aqui a segunda, 5 da tarde, tempo bom, e aí você tem o que você quer fazer a previsão. Eu quero ter uma ideia de quanto tempo que leva para ir do centro até a Barra. Né? Então, o que você faz com isso aqui? Você tem que ter os dados, aí você vai aplicar um algoritmo, né? Você vai entrar ali, em geral, são milhões de pontos de dados, você vai aplicar um algoritmo e aquilo ali vai gerar um modelo. Então, só para eu falar um pouquinho de algoritmo aqui, uma maneira muito simples, um algoritmo super simples, ninguém usa isso, né? Porque não teria precisão suficiente, mas seria que, por exemplo, eu podia tirar a média da viagem de todo mundo, né? Vamos supor aqui que a média deu, sei lá, 45 minutos. Aí, se você perguntar quanto tempo demora para ir do centro até a Barra, 45. Eu vou estar mais ou menos certo a maioria do tempo, certo? Agora, se eu quiser usar um algoritmo, então o meu algoritmo é o quê? Só tirar a média, certo? Agora, eu posso fazer um segundo algoritmo, um pouco mais sofisticado. Eu posso te perguntar, como é que está o tempo? O tempo está bom ou está chuvoso? Então, se tiver chuvoso, eu vou aumentar um pouquinho. Vou pegar aquela média de 45 minutos e eu vou aumentar para 46, 47, 48. Aí eu vou estar mais certo quando o tempo está chuvoso. Entende? Essa é a lógica. Todo modelo, ele tem uma certa precisão. Ele sempre vai te dar uma previsão e essa previsão, ela tem uma certa probabilidade que está associada à previsão. Certo? Então, essa aqui é a ideia. Só queria dar uma passada geral aqui para dizer que, em geral, essa é a jogada. Né? Rodrigo, deixa eu te atrapalhar um pouquinho, claro. Ou corroborar um pouquinho. Já que você está dando uma introdução do processo, eu gostaria que você fizesse um comentário aqui. A Raquel de Souza, vou botar aqui o comentário dela, fez o seguinte comentário: a inteligência artificial vai acabar com os empregos e gerar mais desigualdades porque as pessoas não vão parar de ter filhos. É o fim da nossa espécie. Até, nossa, tipo teoria da Skynet e tal. Será que você poderia falar um pouquinho sobre isso, só para a gente ter mais riqueza de conversa? Com certeza. Eu acho que eu posso até ir um pouco mais adiante ali, era uma questão. Então, por que é importante entender aqui a aprendizagem de máquina? Porque aí você vai entender que tipo de emprego que você vai poder retirar, certo? Se tivesse um cara na esquina ali, em todas as esquinas, e se isso fosse um emprego, e você parasse com o carro e perguntasse quanto tempo vai levar para eu chegar até na Barra, esse indivíduo perderia o emprego, porque isso aí está fácil de fazer. Certo? Mas existe uma série de coisas que a inteligência artificial está longe de fazer. Então, por exemplo, eu fiz o 2+2, o Siri, ele respondeu numa boa, né? Agora, se eu fizer alguma coisa um pouquinho mais complexa, por exemplo, se eu dizer assim, Siri, quando que 2+2 é igual a 5? Encontrei isso na internet. Olha lá, ele vai me jogar para a internet. Não sei, ela, né? Que eu botei uma voz, a Siri aqui para mim é mulher. Então, eu compliquei um pouquinho a pergunta, não é nada. Um ser humano facilmente ia poder responder. Falou, olha, 2+2 nunca é igual a 5, certo? A não ser que você esteja, né? E um matemático talvez vá elaborar. Mas o que eu quero dizer com isso? A inteligência artificial dá para fazer muita coisa bacana, tem bastante aplicação interessante, muitas aplicações úteis que realmente estão melhorando a sociedade, né? E melhorando em uma série de aspectos, mas, por exemplo, se você é um editor de um livro, ou você vai avaliar uma série do Netflix para dizer se aquela série ali vai bombar ou não. A inteligência artificial, ela não faz isso, entende? Esse feeling ou às vezes uma decisão mais complexa, por exemplo, será que você tem uma família adotiva, você é ali uma assistente social, né, e você tem que tomar decisão, será que essa família adotiva, ela vai encaixar com o perfil dessa criança, né, e aí você vai ter informação psicológica, você vai ter informação socioeconômica daquela família, você vai ter uma série de questões e você vai tomar decisão complexa. Sim, essa adoção aqui vale a pena, isso aí está bem longe da inteligência artificial chegar.
né? E outras questões também você fazer conexões. Vou dar um exemplo aqui, tá? Como o Malcolm estava falando, a gente estava batendo papo, nem lembro o que a gente estava falando, né? E posso até pegar no pé do Malcolm e falar, provavelmente é bobagem, né, que a gente estava falando, mas aí ele falou, Rodrigo, por que você não faz uma palestra lá? A gente está com esse esquema assim, 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 e em questão de dias, a gente estava com a proposta e hoje eu estou aqui fazendo essa palestra. Então, essa conexão, quer dizer, o Malcolm, a Tamara, né, o Alvarez e tudo que está acontecendo aqui, a inteligência artificial não faz, entendeu? Então, qual que eu acho que é a grande sacada é entender as ferramentas. Eu acho que isso aqui é importante. Outra coisa, a inteligência artificial, ela não é binária, né? Quer dizer, é um termo meio bobo que eu usei, mas a inteligência artificial, ela não é tudo ou nada, né? Então, existem casos, e eu vejo isso com as empresas que eu trabalho, você tem casos que sim, onde o algoritmo vai substituir o ser humano, ou ele vai reduzir drasticamente. Eu já vi equipes de 80 pessoas, virou 2 pessoas, certo? Agora, existem casos onde a equipe fica igual, mas aquele trabalhador, ele vai ter mais capacidade. Então, por exemplo, eu trabalhei com uma empresa de recrutamento, uma das maiores do mundo, e eles fazem exatamente esse tipo de conexão. Eles vão conversar contigo, será que essa pessoa que tem o perfil para trabalhar nessa empresa, né? E eles utilizaram chatbots, né? Aqueles que você conversa, né? Como se fosse um robô que você está conversando, para quê? Para fazer uma pré-filtragem antes de passar o candidato para o recrutador. Certo? Isso é uma tendência mundial, né? Dizem que quem está nascendo hoje certamente vai ser entrevistado por um robô em algum ponto da carreira, e eu iria até mais longe. Se você tem, sei lá, 20 anos de idade hoje, certamente você vai ser entrevistado por um robô em algum ponto da sua carreira, né? Mas depois desse robô vai ter uma pessoa, entendeu? Então você está aumentando a capacidade dessa pessoa. Então, existem níveis, né? Existem casos onde não dá para substituir, existem casos onde a inteligência artificial vai aumentar a tua capacidade, né, como profissional, e existem casos onde realmente, se é um trabalho repetitivo, de identificação de padrões, aquilo ali está mais fácil de ser substituído. Olá, Rodrigo. Essa vez a colocação é minha, não é uma pergunta de um espectador nosso. É o seguinte, eu fiz meu doutorado em inteligência artificial lá na UFSC, na mesma instituição que você. Fiz uma legal. produção. Eu não sabia. Mas estou aqui como espectador. Você é um analista. Eu faz 20 anos que eu fiz esse negócio. E eu lembro que há 20 anos atrás, quando discutimos inteligência artificial, só estou aqui corroborando com as teses, também havia essa preocupação de que ia roubar empregos e tal, né? Só que já naquela época a discussão já é diferente. Nós estamos automatizando processos que ninguém aguenta fazer, que não tem... Vamos pegar um processo de calcular o tempo entre um ponto e outro que você citou na Barra de Tijuca, no Rio de Janeiro. Imagine se fosse alguém que tivesse que ficar calculando o tempo todo, o tempo de distância de carro se movendo entre um ponto e outro. É impensável isso. Então, na verdade, a inteligência artificial vinha criando, naquela época, mais produtos para que as pessoas tivessem mais envolvimento e engajamento. Exato. Tem uma série, acho que só aí dá uma palestra só, né? O objetivo da tecnologia, do mesmo jeito que a automação, ela tirotava lá a pessoa. Se você vê a Embraco, né? A Embraco é Joinville, não é? Em Santa Catarina. Então, você vê lá a fase 1, a fase 2, a fase 3, a fase 4 da fábrica. As fases mais antigas, tem um monte de gente ainda ali trabalhando. Então, você vai apertar o parafuso. Então, é algo repetitivo, mas é muscular. Você vê as fases mais novas da fábrica, a quantidade de funcionários é muito menor, porque as máquinas estão substituindo ali o músculo, certo? Então, acho que essa que é uma grande sacada. Agora, a gente quer se posicionar nesse mercado de trabalho. É tentar entender, o músculo... Em certos aspectos, ele foi substituído, certo? Mas agora são habilidades cognitivas. A detecção de padrão, por exemplo, ela está sendo substituída, né? Então, como é que eu me encaixo
como é que eu vejo o nível ali de mudança que será esperado na minha posição de trabalho. Mas, assim, uma coisa é clara, o objetivo da tecnologia, da automação, é reduzir trabalho, não é aumentar. O objetivo, né? O cara que paga para colocar um robô na fábrica dele, ele está querendo produzir mais com menos, não é o contrário, né? É claro que na era digital a gente tem uma questão interessante ali, porque na era digital a gente está também criando empregos, não só os empregos de tecnologia, porque esses são, em geral, você vai tirar mais do que você vai somar, né? O saldo é negativo. Profissionais de informática versus o pessoal que desapareceu ali por causa daquela tecnologia. Mas existem coisas hoje que não existiam antes. Então, por exemplo, tem lá o TikTok, aquela app, né? Que a molecada está usando, faz dancinha e coloca lá no TikTok. Isso não existia na nossa época, né? Eu estou já botando uma data aqui no Malco e em mim mesmo. Então, o Malco ali, certamente, ele pegava gesso que quebrava do teto, não sei se você fazia isso, e aí fazia lá os quadrinhos para pular a amarelinha. Não fazia isso, Malco? Eu não pulava amarelinha. Mas com certeza alguém da tua rua fazia. O Malco não está querendo abrir o jogo aqui, mas... Então, eu com gesso eu fazia amarelinha, pulava amarelinha, certo? Hoje, a criança, o jovem, ele está com TikTok. Você tem um ecossistema por trás daquilo. Você tem a fabricação do celular, você tem o pessoal que fez aquele software, você tem uma série, toda uma estrutura, e essa estrutura não existia antes, né? Então, quando eu vejo esse deslocamento de profissionais, eu acho que aí a gente tem que pensar, ok, como é que a gente absorve, né, o extra que a gente tem. Aí eu acho que aí dá uma boa palestra, mas seria bom ter como não é esse tema, eu vou sair da imagem aqui e vou te deixar tocar a tua palestra, cara, não vai longe. Não, agradeço as perguntas, continua mandando, que está ótimo. Né? Então, a gente vai voltar aqui na ideia. A gente falou um pouquinho de aprendizagem de máquina, a gente falou um pouquinho da questão de que se você tem um volume de dados grandes, né, eu acho que isso é uma das coisas que impulsionou a inteligência artificial nos últimos 10 anos, então a capacidade computacional, a quantidade de dados que a gente tem hoje é muito maior. Então, isso permite que a gente faça modelos que tenham uma boa precisão. Certo? Depois que eu fiz o modelo pronto, eu encontrei com os o voo nunca sai às 4, ele sai às 5, porque daí chove, fecha o tempo, e aí você atrasa o teu voo 1 hora. Né? Então você, ser humano, vai ter essa cara, tem um padrão aqui, às 4 sempre chove, o que eu vou fazer? Vou começar a marcar meu voo para as 6, não adianta eu ir ou vou começar a marcar meu voo para as 3, certo? Para tentar escapar dessa sacada. Então, a aprendizagem de máquina, ela é muito boa em detecção de padrões. É por isso que quando você tem lá uma app que te diz, olha, o próximo ônibus vai chegar nesse ponto na hora tal. Você fala, caramba, às vezes é muito preciso aquilo, certo? Mas eu vou dar outros exemplos aqui de detecção de padrões, certo? E, Malco, já te dou ali a abertura para dar a pergunta, mas eu quero dar outros exemplos aqui que não são numéricos. Então, por exemplo, existe um chatbot do Covid que você coloca, em 1 hora ele está no ar, e ele vai te fazer perguntas para saber se você deve ir para um procedimento de teste para ver se você tem o Covid ou não.
certo? Isso é uma coisa que normalmente seria o quê? Uma enfermeira perguntando, você está com febre? Você teve exposição? Você viajou para um local? Né? Então, todas essas perguntas, essa interação, ela pode ser feita por um robô, né? Por um chatbot, inteligência artificial. Mas aí, Malco? Oi, agora há pouco deu um problema. A inteligência artificial dos sistemas de comunicação ainda não tem aquela eficiência toda, e agora há pouco teve um problema de transmissão da sua voz, ok? E a gente não entendeu o que você quis dizer antes da detecção de padrões. Se você puder repetir rapidamente, num resumo bem sucinto. A gente acompanha na conversa que você vai seguir agora. Sem problemas, Malco. Então, a inferência, então, na aprendizagem de máquina, você tem 2 passos. Você tem o treinamento do modelo, aí é quando você pega os dados históricos e você cria um modelo. Aí, depois que aquele modelo está pronto, você pode fazer inferências, ou você pode fazer perguntas para aquele modelo, e o modelo vai dizer, olha, minha expectativa, minha previsão é essa aqui, e, em geral, ele também te dá uma probabilidade na saída, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, depois que o meu modelo, naquele exemplo de quanto tempo demora para ir do centro até a Barra da Tijuca, aí você diz, olha, segunda-feira, 5 da manhã, e o tempo é bom. Quanto tempo você acha que eu vou levar? Aí essa entrada, o azul aqui, são os dados de entrada do modelo, e eu estou pedindo o tempo. Os 32 minutos é o dado de saída, né? É onde é que eu vou tentar fazer essa previsão, né? O prediction, em linguagem de aprendizagem de máquina. Né? Qualquer coisa, só perguntar, a gente pode voltar aqui. Eu vou dar outros exemplos aqui, tá? Detecção de padrões em escolhas, isso está em todo lugar hoje, né? Se você usa Facebook, qual que é a ideia do Facebook? Que você esteja engajado mais tempo, que você gaste a maior quantidade de tempo possível para você ver mais anúncios e que você clique nos anúncios, porque quem paga é o anunciante ali, né? Então, existem algoritmos que olham o que todo mundo fez, e como eles sabem o teu perfil, por exemplo, eu estou numa região aqui que tem bastante gente de idade um pouco mais avançada, né? E aí eu comecei a ver propaganda sobre cirurgia no joelho. Eu não tenho problema no joelho, certo? Mas o modelo fez uma inferência errada, né? Ele achou, olha, de repente o Rodrigo, por morar nessa região, por morar nesse tipo de casa, status socioeconômico tal, a idade dele deve ser mais ou menos essa aqui, vamos oferecer uma cirurgia do joelho. Não deu certo para mim, certo? Então, essa aprendizagem de máquina, ele procura ver o comportamento global das pessoas e aí retirar padrões. Olha, quem é jovem, em geral, vai querer clicar aqui nas férias sobre, sei lá, qual que é a melhor praia para surfar no Brasil, porque essa pessoa se interessa em surf, porque ela deu um like no Instagram em coisa de surf, entendeu? Então, esses são os sinais, são esses dados de entrada, vai ser o teu perfil, né, socioeconômico, as coisas que você se interessa, etc, etc, e ele vai ver que conteúdo que vai te interessar e que tipo de conteúdo vai fazer você clicar mais, tá? E isso é uma coisa que pode ser viciante, é muito louco, isso aí funciona que é uma beleza, né? Às vezes eu até já me peguei, eu tô ali almoçando, tranquilo, o telefone está a meio metro de distância, e aí eu comecei a pensar num problema, do trabalho, sei lá o quê, me deu um pouquinho de ansiedade, já me dá um impulso de pegar o telefone. Caramba, aí eu penso, como é que eu associei a ansiedade ao telefone? É o algoritmo, certo? Porque o algoritmo também, isso é um efeito interessante, né? Ele vai te treinar também, né? Porque ele está querendo te dar imagens e coisas que vão te dar interesse. Aliás, isso aí também por si só é uma palestra. Agora, uma outra coisa bacana, em imagens, a gente também pode fazer, através de aprendizagem de máquina, detecção de imagens. Tem uma grande rede da Shell de postos de gasolina, e o que eles fazem? Eles pegaram o circuito de câmera, circuito fechado de TV que eles têm, as câmeras que eles têm no posto de gasolina, e eles passam isso por um algoritmo, por um modelo
né? O algoritmo foi usado para treinar o modelo. Então, vocês sabem que uma imagem de vídeo, na verdade, é uma sequência de fotos. Então, você imagina que cada foto é passada por um modelo e ele tenta identificar se tem uma pessoa com um cigarro na mão, uma pessoa fumando, né? Isso é detecção de objeto. Em geral, isso usa uma rede convolucional neural, né? O algoritmo é rede neural, mas ele faz uma preparação da imagem antes, quer dizer, a extração de propriedades daquela imagem com redes convolucionais. Blá, 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 Rodrigo, muito termo técnico, mas qual que é a ideia aqui? Não sei, eu vou te dar um outro exemplo prático de detecção de objeto. Não sei se vocês têm um celular, ou já viram isso, ou alguém tirando foto com o celular, e você vê que ele fecha um quadradinho no rosto da pessoa, né? Isso aí é detecção de objeto, no caso, um rosto. E isso é um modelo que está rodando no telefone, no teu telefone, ou no telefone da pessoa que está olhando, que identifica onde é que está o rosto, e aí com isso ele mede para fechar o foco no rosto da pessoa, certo? Então, a identificação ali de objeto. Mas, voltando ao exemplo ali da Shell, do posto de gasolina, o que eles fazem? Eles fazem isso em tempo real. Se eles veem que tem um funcionário, né, atrás ali do posto fumando, na hora ele manda uma mensagem em texto para o gerente, para ele falar, tem um cara fumando lá atrás. E isso funciona também para os clientes. Ele vê que tem um cliente na bomba ali com um cigarro, ele já manda uma mensagem de texto direto. Vai fazer o teste, né, para isso aí, mas enfim, é um exemplo de aplicação. Um outro exemplo que eu acho legal é esse aqui. Tem um programa que é a inteligência artificial do bem, né, a IA para o bem. É um programa da Microsoft, e essa foi uma das empresas que ganhou patrocínio. O que eles fazem? Eles pedem para as pessoas uploadar as fotos, amadoras mesmo, fotos de celular, e pesquisador também pode uploadar as fotos, mas para quê? Aí eles pegam a posição GPS, o horário, e através das pintas aqui do tubarão-baleia, eles conseguem identificar cada indivíduo da espécie, né? Então, ele vai ter um número único para cada baleia. E aí, quando você agrega todos os dados de todos os turistas, mergulhadores, pesquisadores, você tem uma visão global de que indivíduos foram vistos aonde, né? Então, isso está sendo usado num esforço de preservação, também inteligência artificial, né? E também detecção de padrões em imagem, né? Então, por que é importante saber dessas 4 funções? Porque aí você consegue começar a imaginar que profissões vão ser substituídas, que profissões vão ser aumentadas, que profissões, né, que estão longe, né, de ser tocadas. E assim, uma palestra de inteligência artificial que não tem uma foto do Terminator, não dá, né? Então, fui obrigado a achar essa foto aí. E o Terminator ele é um bom exemplo, quer dizer, aquele nível de compreensão do ambiente, de fala, de decisão, está bastante longe hoje, né? E até as técnicas que se utiliza, tem bastante debate nessa área. Será que com as técnicas que a gente tem hoje, isso aqui é o suficiente para a gente chegar no nível lá de cognição, né, de processamento de informação do Terminator? Tem gente que diz que não, outros acham que de repente sim, né? Mas parece aí que está bem longe, né? O que é possível hoje, o que tem aplicação comercial hoje, né? Essa questão de identificações de padrões de dados históricos, obviamente você tem que ter os dados históricos, se você não tiver o dado histórico, um abraço, né? Essa é uma razão pelas quais, por exemplo, essas empresas grandes, né, de tecnologia, elas às vezes oferecem serviços gratuitos. Para quê? Porque elas precisam dos dados. Quando você aceita ali os termos e condições, você está aceitando que ela utilize os seus dados para treinar os modelos, certo? Então, padrões para dados e previsões, isso é bastante comum, detecção de objetos, né? Isso aqui está na base, por exemplo, dos carros que são autoguiados, certo? Você detectar um pedestre, um ciclista, outro carro, o sinal está verde, está vermelho, a esquina,
a divisão, né, entre uma pista e outra, tudo isso é detecção de objetos, certo? E aí você usa essas redes neurais convolucionais. É uma historinha bem bacana, se você procurar no YouTube, tem explicação, e eles usam, um procedimento matemático, né? A imagem, você pode representar ela como uma série de números, e os números representando que tão intensa é cada cor, e então aquilo ali você cria uma série de números, que são linhas e colunas, né, para cada imagem. É uma matriz. E aí você faz operações com essa matriz, por sinal, isso é uma das razões, você faz operações para essa matriz para retirar, por exemplo, identificar onde é que está a borda aqui do nosso Terminator, por exemplo, né? Mas é uma área bacaninha, envolve bastante matemática, né? E o processamento de linguagem natural também, ele é relativamente básico, mas ele avançou bastante, né? Inclusive, o ano passado teve mais um salto, né, em termos do que você consegue extrair do texto livre, né, da fala ou de um e-mail, por exemplo, que alguém escreveu, mas, regra geral, assim, você consegue extrair tópicos, né, quer dizer, o que naquele texto ali eu estou falando de Curitiba, eu estou falando de pescaria, eu estou falando, etc., né, esse tipo de coisa. Você consegue identificar a intenção, né? Essas questões ali do Siri ou da Alexa, compra para mim leite, né? Então, a detecção da intenção, que é comprar, e a detecção da coisa, né? Do leite, que é o que você quer comprar, aquele slot, né? Aquela entidade. Isso aí está bem avançado hoje em dia. Tá? Olá, Rodrigo. Bom, temos uma pergunta aqui. Mas antes da gente avançar, eu queria dizer que eu prefiro ir até a padaria comprar o leite. Eu sou do velho guarda. E você também vai até a padaria. Duvido que você use esse troço aí. Rodrigo, seguinte, qual a diferença entre machine learning e deep learning? Se é que existe alguma diferença, se você puder abordar ela para a gente. Boa pergunta, Bruno. Na verdade, deep learning, ele é uma técnica de machine learning. Tá? A diferença é que o deep learning ele é um tipo de rede neural. Tá? A rede neural, ele tenta emular o funcionamento do neurônio de uma maneira bem básica. Você tem uma série de entradas e você tenta criar um modelo para a saída. Isso seria um neurônio, né? Os dendritos lá e o axônio. Então, isso é a neural network. O deep learning é quando você usa várias camadas de neural networks, de redes neurais, tá? Então, rede neural é um tipo de machine learning, deep learning é também um tipo de machine learning, né, de aprendizagem de máquina, e o deep learning, qual que é a diferença? Você vai usar camadas. O que isso significa, mais ou menos, de uma maneira abstrata, é que você está identificando padrões dentro de padrões. Tudo isso que eu estava discutindo de identificação de objetos, né, você identificar um pedestre, identificar um rosto, em geral, envolve deep learning, né, aprendizagem profunda, acho que é o termo em português, tá? Mas essa questão são as camadas, e cada camada vai te dar um nível de abstração, falando de uma maneira bem geral, um nível de abstração maior, né? Vou dando um exemplão só para... se você tem a foto ali de um gato, a primeira camada vai dizer que é um animal, a segunda camada diria que é um mamífero, e a terceira camada, é um gato, entendeu? Não é bem assim, mas é para entender essa questão de identificação de padrões. Bom, a questão aqui, aí é minha, não é de um público nosso. Por que houve inteligência artificial, embora exista há muitos anos, até ter sido criado por Alan Turing há tantos anos atrás, na década de 40, por que, de repente, houve essa explosão de inteligência artificial? Qual é a tua leitura aí nos Estados Unidos, na Microsoft, ou essa explosão recente aí que estão usando em todos os cantos, assim por diante? Isso até conecta com a pergunta do Bruno, né? Porque o deep learning, o que começou a acontecer? O deep learning, o algoritmo de deep learning, ele tem uma característica que é interessante, que se você colocar mais dados, ele aumenta a precisão.
Você pega um outro tipo de algoritmo, sei lá, árvores aleatórias, random trees, né? Se você tem 1 milhão de registros, 1 milhão de linhas, né, na tua história de dados, ele vai te dar precisão de, por exemplo, 98%. Mas se você aumentar para 2 milhões, ele não vai melhorar necessariamente de 98 para 99, entendeu? O deep learning né, as redes neurais, elas melhoram. Quanto mais dado você coloca, ela continua a melhorar. Isso aqui é o interessante, né? Então, você tem duas vertentes ali. Número um, hoje em dia a gente tem mais dados. Cara, imagina a quantidade de dados de viagem que o celular tem, né? A quantidade de pessoas que tem smartphone, tá todo mundo ali mandando dados de posição, né, para quem seja o provedor, né, daquele telefone. Então, volume de dados maior. Até o termo Big Data, hoje, né, é uma das áreas que você pode entrar em termos profissionais. Hoje o volume de dados é muito maior e exige técnicas que, tradicionalmente, há 20 anos atrás, as bases de dados, elas as técnicas para processar os dados ali nem aguentam, né? Se você tem bilhões, você foi de milhões para bilhões de registros, é muito. Então, uma coisa interessante aqui, que os dados, por exemplo, que estão no celular das pessoas e tal, qual a tua posição pessoal, por favor, não quero polemizar, mas eu vou. Qual a tua opinião pessoal do compartilhamento dessas informações, todas em redes e estruturas tipo Google, Facebook, até a própria Microsoft? Como é que você vê? Nos Estados Unidos tem uma visão diferente sobre isso, provavelmente, talvez muito mais aguda do que aqui. Como é que se vê essa invasão da privacidade das pessoas através dos seus equipamentos? Sim, aí eu tenho que tirar o meu chapéu aqui de profissional de TI, né? E como cidadão, eu acho que tem dois lados, né, dessa moeda. Se a gente for na raiz, isso também seria outra palestra interessante, né? Falar da legislação americana que criou a internet do jeito que ela está hoje, né? A ideia de você ter uma plataforma quer dizer, a diferença entre um jornal, né, e uma mídia social, né? A mídia social, você não precisa moderar. Então, onde é que eu quero chegar com isso? Então, isso criou uma pressão para que as empresas da internet, você criou um mercado de trilhões, bilhões hoje, né, onde as empresas precisam adquirir informação, você está pagando, você recebe um serviço gratuito e você paga com os teus dados, certo? Esses dados têm valor para a empresa. Então, nesse contexto, o debate privacidade, não privacidade, é bem difícil. O que eu vou falar? Olha os termos e condições do teu provedor, se ele está te dando um serviço gratuito, às vezes é porque você está pagando com os teus dados, né? Você publicou no Instagram, você publicou em qualquer mídia social, né? No TikTok, etc. O teu perfil está sendo está sendo feita uma mineração ali para te vender. Eu sempre fico em dúvida quando você entra numa nova plataforma, algo assim, e entre como com o Facebook. A gente fica olhando para o que eles vão fazer com essas informações. Por comodidade, você acaba dando um ok e carrega os dados todos do Facebook para dentro. Facilita, né? Porque existem outras maneiras. Mesmo que você não faça isso, existem maneiras de você fazer, né? E tem empresas que só fazem a agregação de dados. Eles pegam dados de múltiplos locais e agregam. Agora, isso não é necessariamente sempre negativo. Eu acho que é importante entender o contexto, né, da internet, como é que ela nasceu, essa ideia de você pagar com os dados, acho que é importante entender. E isso não significa que é uma coisa necessariamente ruim. Por exemplo, agora, em tempos de Covid, se a gente abrir mão, e tem maneiras de fazer isso, né? Se você compartilhar um pouco dos seus dados, tem maneiras de fazer isso de uma maneira inteligente, para que não fique com nenhuma dessas empresas grandes, ou nem com o governo, mas isso poderia facilitar muito o contact tracing, né? Para que você possa saber com quem que você teve contato, né? Tem limitações, etc., mas com esses dados a gente poderia, a sociedade, né, talvez resolver um problema
Aí, Pois é, aqui no Brasil tentaram fazer, houve essa discussão aqui no Brasil, tentaram rastrear as pessoas pelo celular para ver se elas estavam no lockdown ou não, no caso de São Paulo. Bom, não é novidade que deu maior confusão, e todo mundo, não, ninguém vai rastrear o telefone celular. claro, Enfim, claro. Mas, na verdade, está sendo rastreado. Se você tem celular hoje, um smartphone, tem uma ou mais empresas que têm os seus dados do GPS, né? Bom, tem uma pergunta aqui, por favor, Rodrigo. É do professor Ozinil, deixa eu botar aqui no ar. A inteligência artificial pode ajudar um país, no caso o Brasil, a queimar etapas no seu desenvolvimento educacional? Olha, excelente a pergunta. Tem muita curiosidade nesse assunto, vamos conversar mais sobre isso. Aí eu volto à questão do que você consegue com a inteligência artificial. Existem empresas, né, algumas que aplicam algoritmos de aprendizagem de máquina em produtos de educação. A China, ela está investindo um monte nessa área, né? E existem aplicativos, por exemplo, o Duolingo, que é para aprender idiomas. Está cheio de questões ali de aprendizagem. Eles usam bastante aprendizagem de máquina e usam bastante processamento de linguagem natural para criar para criar um programa, né, de uma experiência educacional super ágil, que acelera muito. Não estou querendo fazer propaganda desse aplicativo em si, mas é um exemplo de 10 ou 20. Tem uma série de outros que fazem isso, mas fica super personalizado, certo? E eles usam alguma coisinha ali de ciência. Agora, de maneira global, cara, educação é um problema complexo, né? A gente não é só a transmissão de conhecimento, você tem toda a experiência educacional, você tem toda a parte da preparação, da capacitação dos professores, você tem a parte social, o apoio do aluno, o apoio da família do aluno, né? Então, acho que hoje a gente tem mais escopo fora da inteligência artificial. Existe uma série de intervenções com bastante evidência mesmo científica, né, que funcionam, que podem ser aplicadas. Mas, claro, eu acho que, de regra geral, tem escopo, sim, tem condições, áreas, problemas específicos que, se você tem os dados, você tem o algoritmo, nossa, a resolução é como mágica, né? Que nem eu estava falando, eu pego aqui de Fort Lauderdale para Orlando, são 3 horas e meia de viagem, e às vezes o tempo que ele me dá é no minuto, o horário que eu vou chegar lá, é uma loucura, né? Então, esse tipo de capacidade, né, talvez exista, assim, escopo para ser aplicado na educação, né? Eu acho que sim. Agora, eu queria, Malcolm, não sei se eu tiver mais um tempinho, só mostrar mais dois slides rapidinhos, porque falando do mercado de trabalho... Oi, Rodrigo, nós já encerramos o tempo, mas você então conclui aí com os slides e eu volto para a gente conversar. Perfeito. É só para dar o recado, porque muitas vezes, quando se fala de inteligência artificial, os títulos de trabalho são aqui cientistas de dados ou o engenheiro de dados, né, o data scientist e o data engineer. Mas eu sempre gosto de chamar atenção para outras áreas que dá para entrar. Por exemplo, se você tem facilidade em organizar as pessoas, em prazos, né, e essa habilidade interpessoal, dá para entrar como gerente de projeto tecnológico. Você tem um projeto de tecnologia e você vai ser a interface, você vai organizar o cientista de dados e os engenheiros de dados e vai fazer a interface com a empresa, né, com a liderança da empresa. Tem outras áreas também, quer dizer, se você é especialista numa área de negócio, eu entendo de logística, eu entendo de compras, eu entendo de contabilidade, começar a ver quais são as áreas que eu consigo aplicar da inteligência artificial na área que eu já domino, né? Isso é importante. Tem a parte de visualização de dados e design, isso é bastante importante, você aprender a trabalhar com uma ferramenta que nem o Power BI, por exemplo, da Microsoft, ou o ClickView, né? Tem uma série de outras ferramentas de visualização de dados. Isso é uma maneira de entrar,
né, entender sobre dados em geral. E também tem um que eu fiquei aqui suando para traduzir, mas é a ideia de você ter habilidade de storytelling, de você criar uma narrativa. Às vezes você tem os dados, mas você precisa apresentar aquilo, não é só gráficos, mas você precisa contar uma história, e você precisa apresentar, em geral, para executivos, né, da empresa. Isso é uma habilidade bastante importante, você simplificar a complexidade que o cientista de dados criou e conseguir traduzir aquilo para o pessoal que está na liderança dos negócios. Essa é outra maneira de entrar, né, nessas questões de inteligência artificial. Mas é isso aí, foi um prazer estar aqui com vocês. Malcolm, muito obrigado novamente pelo convite e parabéns aí pela iniciativa, muito bacana o programa, né, de maneira geral. Como é que é participar de uma live sobre inteligência artificial, Rodrigo? Olha, bacana, gostei da estrutura aqui. Obviamente tem outras 30 mil coisas que eu gostaria de falar, né? Mais uma série de outras tangentes, mas eu espero que tenha saído alguma coisa de útil e agradeço aí o pessoal da audiência, né? Nossa, muito a audiência foi bastante grande, a gente vai conversar daqui a pouco sobre isso, e o pessoal gostou muito, foram perguntas boas. Então, agradeço realmente, Rodrigo, pela tua participação aqui na noite. Foi muito bacana você ter se disponibilizado e ter prontamente se disponibilizado assim, os teus conhecimentos para a gente compartilhar com as pessoas em casa. Que o lockdown fez aquilo que tem que fazer, o lockdown, está todo mundo confinado. Então, a gente resolveu fazer essa experiência para que as pessoas, bom, já que estou em casa, deixa eu uma palestra bacana sobre um tema. Então, fico feliz duplamente e agradeço em nome de todo mundo pela tua participação no nosso programa. Perfeito, muito obrigado. Forte abraço, Rodrigo. Grande abraço. Bom, pessoal, a gente vai ter a palestra amanhã da professora Andréa Calvani sobre antifrágil, profissional no mundo em transformação. Essa palestra ia ser dada originalmente na quinta, mas em função do feriado da quinta, a gente antecipou para a quarta e a professora foi extremamente gentil e ela vai fazer a palestra amanhã à noite para a gente, então. Bom, queria agradecer a todos. Isso é uma iniciativa de três instituições, no caso, a Agenda Positiva, Prime Cursos e Uniamérica, um centro universitário. Agradeço a presença de todos e a gente se vê amanhã à noite, então, com a professora Andréa Calvani, na palestra sobre antifrágil. Boa noite a todos.